Olá, olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal do Comeu Tudo no YouTube, essa plataforma fantástica onde a gente pode colocar centenas de vídeos maravilhosos. Então, assim, se você tá chegando agora aqui, se caiu de paraquedas, faz um favor, se inscreve aqui embaixo no canal e outro favor, acessa o sininho. Assim, só acessando esse sininho é que você vai ser informado quando os vídeos do Comeu Tudo forem ao ar. Eu vou falar sobre os 7 tipos de refeições que eu identifiquei aí entre as famílias com bebês que têm dificuldades alimentares. Identificando esses tipos de refeições, talvez com mudanças simples você possa resolver o problema aí da sua casa, do seu bebê que não tá comendo. Então vamos lá, vamos para os 7 tipos de refeições que eu identifiquei. Gente, a primeira refeição que eu identifiquei é a refeição chororô. O que é isso, Zé? É de rir, mas é de chorar, na verdade, né, gente? Porque o que é a refeição chororô? É aquela refeição que a mãe prepara a mesa, né? Faz aquela comida deliciosa que aprendeu aqui com Comeu Tudo. Ela imagina que o bebê vai comer tudo. Ela coloca a mesa, ela oferece pro bebê vira a cara, trava a boca, bate com os talheres na mesa, em alguns casos atira o prato no chão e chora muito. Só com muito esforço e às vezes até com um pouco de força, numa distração ou outra desse bebê na hora de chorar, é que essa mãe consegue colocar uma colherada aí na boca dele. Onde a mãe fez todo o possível, o bebê senta na cadeirinha, começa a chorar e a mãe só consegue alimentar ele, muitas vezes forçando quando ele abre a boca para chorar em algum ou outro momento. Já se identificou com essa refeição chororô? Então fica aqui. Se você também não se identificou, tem mais 6. Agora a gente vai para a refeição corre-corre. O bebê não aceita ficar sentado de jeito nenhum para comer. Ele não fica no colo, nem no cadeirão, nem no carrinho, em lugar nenhum. Então a mãe fica aí mais ou menos uma maratona de 30 minutos correndo atrás do filho pela casa na tentativa que ele coma. É um bebê que às vezes come, mas só nessa corrida sem fim, entende? É aquela refeição que desgasta a mãe física e mentalmente. É um bebê que não para em nenhum momento para comer, nem no colo, nem no cadeirão, nem no chão, enfim, é um bebê que parece estar fugindo da hora das refeições. A terceira refeição que eu identifiquei é a refeição de mentira. Gente, na refeição de mentira, o bebê até come alguma coisa, mas frutas e legumes ele não aceita de jeito nenhum. É um bebê que já vem não aceitando, né, alimentos de verdade aí desde a introdução alimentar. Na refeição de mentira, que eu chamo, parece meio forte, mas é aquela refeição que o bebê come quase que sempre a mesma coisa e não coisas saudáveis, né? E como a mãe já sabe que ele não aceita mesmo nem legumes nem verduras, ela acaba não colocando nunca no prato esse tipo de alimento. O bebê acaba então acostumando que ele cria um hábito alimentar de experimentar sempre alimentos com o mesmo sabor, a mesma textura e muitas vezes a mesma cor. Nessa situação, os pais acabam caindo numa armadilha, porque o bebê tá comendo, mas ele não tá comendo nutrientes necessários para o crescimento e para o desenvolvimento desse bebê, por isso que eu chamo essa refeição de refeição da mentira. É até uma forma aí que a mãe faz de evitar guerra na hora das refeições, ou seja, o que essa mãe faz? Ela acaba sempre oferecendo a mesma coisa, porque ela sabe que seu bebê vai comer ou só massa, ou um alimento industrializado, ou até mesmo doce na hora das refeições. A quarta refeição, gente, eu chamo de refeição mingau. Esse bebê, ele só aceita alimentos amassados ou batidos. Quando essa mãe tenta oferecer um alimento em pedaços, ele não toca, ele não pega, ele não faz o movimento de pegar esse alimento e levar até a boca. Ele, em alguns casos, fica até irritado, chora, esperneia ou até tem uma crise de birra. Mas é um bebê aí que 1 ano e 3, 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses come de tudo, mas só alimentos amassados ou triturados. Essa mãe desse bebê, que só aceita esse tipo de alimento, quando ela oferece um alimento em pedaços, logo também surge
um reflexo de gag. Essa mãe acredita que o bebê tem um engasgo, então a segurança dela é tão grande que ela continua naquele ciclo vicioso de não oferecer alimentos em pedaços. O fato é que enquanto o bebê não passar por essa fase de aprender a engolir alimentos em pedaços, ele vai ter um reflexo de gag, vamos dizer assim, né? O reflexo de gag, ele é esperado lá no início da introdução alimentar, dos 6, às vezes se estende até os 8 meses, 9 meses de idade em alguns casos. Mas como esse bebê de 1 ano e 5 meses nunca foi apresentado a alimentos em pedaços, ele pode sim ter um gag e essa mãe fica insegura e acaba sempre oferecendo esse alimento aí em papa ou triturado para essa criança. Então essa é a refeição mingau. Aí a gente tem, gente, a quinta refeição, que é a refeição leitinho. Esse bebê, ele toma mamadeira o dia inteiro. Ele acorda, ele mama. Na hora do lanche, ele não aceita fruta e ele mama. Na hora do almoço, ele come um pouco, mama novamente. De tarde, ele mama ao acordar. No lanche da tarde, ele mama porque recusou o lanche. Depois do jantar, ele mama porque não comeu o suficiente, na opinião dos pais, né? Porque os pais acreditam que ele não gosta de comida. E antes de dormir, ele mama porque é só mamando que ele consegue dormir. Então vocês podem ver aí quantas vezes eu repeti a palavra mama, né? E eu tenho casos de alunas no SOS Comeu Tudo que quando a gente foi sentar para conversar, a gente percebeu que esse bebê que não tá comendo, ele tá na verdade tomando aí uma média de 5, 6 mamadeiras de leite por dia, o que com certeza é um dos motivos que pode estar impedindo essa criança de comer, porque afinal de contas o estômago do bebê é o tamanho do punho dele fechado, então você calcula aí que numa média de 150 ml, né, vezes 7 mamadeiras, vamos fazer 200, vamos arredondar para 6 mamadeiras por dia, gente, é 1,2 ml de leite, é muito leite. Mesmo que o bebê queira comer, não vai ter espaço na barriguinha dele para o alimento sólido, tá? Então essa é a refeição leitinho e a gente precisa ficar atento sobre ela. A sexta refeição que a gente tem é a refeição YouTube. O seu bebê só come se estiver assistindo televisão ou algum desenho no celular, no tablet ou na frente da televisão. É só você tentar tirar que já começa aquela choradeira, o bebê fica irritado, não come, então para ele não passar fome e essa mãe não se sentir culpada, o que que acontece? Ela acaba cedendo e a gente acaba tendo aí na família um ciclo vicioso onde o bebê só come assistindo televisão. E a sétima refeição que a gente tem é a refeição do desespero, ou seja, o seu filho comia de tudo. Até 1 ano, 1 ano e 2, você dava amassado, dava triturado, botava a colher na boca dele, ele engolia, era uma beleza. Todo mundo dizia que o bebê comia de tudo. Com 1 ano de idade, esse bebê simplesmente parou de comer e não aceita mais nada. Você fica desesperada, sem saber para onde correr. Ele até tenta, às vezes, colocar a mão na comida, sabe aquele bebê que quer colocar a mão na comida? Mas aí faz muita sujeira, faz muita bagunça. E essa mãe, então, prefere colocar na boca dele, já que ele sempre comeu desse jeito. E aí, o bebê que sempre comeu desse jeito, não quer mais comer desse jeito, acaba rejeitando, né? Jogando o prato no chão, realmente cerrando a boca, fechando a boca, ou em alguns casos, se a família força esse bebê, a comida acaba sendo colocada na boca dele, sem a vontade dele, ele acaba até vomitando. Quero depois que vocês me deixem comentários aqui embaixo, me dizendo qual dessas 7 refeições você aí na sua casa se identifica, tá? No momento que a gente compreende o que está acontecendo ao nosso redor, numa situação onde um bebê não come, a gente tem uma visão mais macro do todo. Talvez você que tá aí com problema de alimentação com o bebê se encaixe numa dessas 7 refeições. Talvez você olhe e diga, não, da onde, Zê? Imagina, meu filho só vê desenho comendo de vez em quando. Só que aí, quando a gente for colocar num papel, o de vez em quando é quase que diariamente. Monte uma rotina do teu bebê. Vamos dizer que essa é a refeição chororô. Esse bebê chora todos os dias, em todas as refeições para comer? Vamos dizer que a refeição é o corre-corre. Você diariamente tem que correr atrás do bebê? Ou é só... Bebê não, né? Já é uma criança de 1 ano e meio, uma criança que já corre, né? Então é um bebezão. Então, será que é uma refeição corre-corre? Gente, se esse corre-corre acontece uma vez na semana, uma vez por mês, a cada 15 dias, totalmente normal um bebê com 1 ano e meio de idade
sair correndo, querer, né, sair da cadeirinha e não comer, tá? Isso é normal. Mas se isso ocorre diariamente, você precisa entender. E a refeição da mentira? Aí você talvez vai pensar assim, não, eu ofereço só de vez em quando uma bolacha maisena, né, um queijo super salgado, ou então fast food, né, danoninho, todinho, essas coisas. Aí a refeição mingau, né? Há quanto tempo ele vem comendo alimentos amassados? Você já tentou oferecer de outro jeito? Será que é o teu medo do suposto engasgo? Será que é o medo da bagunça? Será que é o autoritarismo? Aquele autoritarismo que alguns pais ainda têm? E se você tem, tá tudo certo. Provavelmente você é uma família que quer fazer tudo pelo bebê, né? E o bebê acaba não tendo autonomia de nada. Dar o alimento amassado é uma maneira de você estar atuando ativamente na alimentação desse bebê e não deixando ele atuar ativamente, né? O bebê nesse tipo de refeição é passivo. Só que uma questão que a gente deve levar muito em consideração é que um bebê com 1 ano e meio de idade, um bebê com 1 ano, gente, é totalmente capaz de mastigar, de comer com colher e com garfo, inclusive. Então a gente precisa ficar atento sobre essa questão aí de oferecer alimentos pastosos numa idade que o bebê já não precisa mais, né, comer alimentos pastosos. Ele nunca precisou, na verdade. Mas como essa cultura é ainda muito forte, né, aqui no Brasil, a gente ainda tem aí a maioria das famílias que alimentam os bebês com papinhas, né, alimentos triturados, que nem é recomendado, inclusive, né? O recomendado é se você quiser dar o alimento pro bebê, no máximo amassado uma vez bem de levemente com garfo. E a gente tem aí a refeição leitinho. Quantas vezes por dia esse bebê mama? Seja peito, seja fórmula, seja a junção dos dois. Quantas vezes ele vai na tua teta? Por quantos minutos ele fica? Quantas vezes você oferece a mamadeira para ele? A gente tem um problema implícito aí em relação à mamadeira, porque inconscientemente a maioria das famílias acreditam que oferecendo uma mamadeira de 200 ml pro bebê, ele vai estar super nutrido, já que ele não quis comer nada. E aí se não quis comer nada, vai depender de N fatores. Muitas coisas podem estar acontecendo aí na tua casa. 90% dos casos dos bebês que não querem comer, o problema na verdade não é com o bebê, o problema é o que está acontecendo ao redor, ou o que aconteceu. Claro que a gente não vai focar no passado, mas a gente precisa entender o que aconteceu na primeira fase da introdução alimentar. Quando eu tô falando o que aconteceu, eu não tô falando o que o bebê comeu, tô falando como ele comeu, como foi ofertado, como esse bebê era tratado, o que foi conversado com ele, teve alguma mudança brusca de rotina na primeira fase da introdução alimentar. Então tudo isso é importante a gente levar em consideração nesse momento. Quando você vê teu bebê tá tomando 6, 7 mamadeiras de leite por dia, ou então tá mamando a todo momento. Ah, Zê, mas não é para dar leite? Sim, gente, é para dar leite, né? A Organização Mundial da Saúde orienta a amamentação, se possível, até os 2 anos de idade. Ministério da Saúde também, Sociedade Brasileira de Pediatria também. Com a mamadeira, o que geralmente é a orientação? Porque a mamadeira não é peito, né, gente? Você sabe que o peito tem muito mais de aconchego, acalento e carinho. A mamadeira é uma maneira também do bebê se acalmar, mas a orientação é que o bebê tome no máximo 3 mamadeiras de leite. Quando ele acorda de manhã cedo, depois da soneca, no caso umas 2 da tarde, e antes de dormir, só isso. Primeira fase da introdução alimentar, onde a gente fala que pode dar leite sempre que o bebê quiser, já passou. Agora o teu bebê já está numa nova fase de maturidade fisiológica e neurológica. O teu bebê, ele necessita de mais nutrientes que o leite pode oferecer, tanto a fórmula quanto o leite materno. Já existem muitos estudos aí sobre o bebê que toma fórmulas infantis, ela não é digerida tão rapidamente pelo organismo como é o leite materno. Então a tendência é que essa criança ganhe mais peso, mas veja bem, ganhar peso não é sinônimo de estar ingerindo nutrientes suficientes. Ganhar peso não é sinônimo dessa criança estar aprendendo a comer. Ganhar peso não é sinônimo dessa criança estar se desenvolvendo através dos alimentos. Então a gente está falando aí de uma fase onde o bebê já tem capacidade para mastigar totalmente, mastigação perfeita, um bebê que tem total
capacidade de levar o alimento até a boca, bebê que tem capacidade de colocar o prato na mesa, de tomar um copo de água sozinho. É um bebê totalmente capaz de participar aí desse conjunto de atividades que envolve as refeições. Então, é importante a gente ter em mente que no momento que o bebê tá o tempo inteiro com uma mamadeira na boca, ou até mesmo com o peito, a gente sabe que o peito é acalento, mas a gente sabe que um bebê necessita de rotina diária para que ele crie segurança, para que ele entenda o mundo e que ele comece a perceber. Existe horário para comer, existe horário para brincar, existe horário para dormir, existe horário para mamar na teta da mamãe e existe horário para tomar mamadeira. No momento que você continua com uma livre demanda após 1 ano e meio de idade, precisa ter um cuidado um pouco maior. Então, sim, o excesso de mamadeira pode atrapalhar essa segunda fase da introdução alimentar. Pode até inibir a fome do bebê no caso da fórmula. Então, se o seu bebê é um bebê leitinho, né, uma refeição leitinho, se o seu bebê toma de 5 a 6 mamadeiras por dia, tá aí. É por isso que esse bebê não tá comendo, porque ele não tem espaço suficiente. Aí você me diz, não, Zê, não é por isso não, é porque ele não gosta de comer. Aí eu vou te dizer o seguinte, bebê vai lá e come um pouquinho. Você não acredita que aquele pouco que ele comeu seja o suficiente. Aí para você suprir a sua necessidade de adulto, de que ele tá bem nutrido, você toca ele uma mamadeira de 200 ml de leite. Aí dali 2 horas tem um lanchinho, ou você quer dali 1 hora e meia já dá alguma coisa. Aí o bebê não aceita, você vai lá e toca uma mamadeira de novo. Esse ciclo vai se tornando um ciclo vicioso que não acaba nunca. E na verdade não é que o bebê não gosta de comer ou não gosta de alimentos, é simplesmente porque a barriga dele tá cheia e ele não tem fome. Você não deu a chance desse bebê sentir fome. E sentir fome é saudável, gente. Bebê sentir a barriguinha roncar, isso é saudável. Não vem com essa história aí de ficar, ah não, meu bebê não come direito no almoço, né? Um bebê que já tem aí 1 ano e 3, 1 ano e 4, 1 ano e 5. Bebê não come direito, mas a cada 1 hora eu dou uma coisinha pra ele comer. O que você vai estar ensinando pra ele? Que a hora de comer é toda hora. E uma rotina assim totalmente desregulada não ajuda esse bebê a se desenvolver. E a gente tem aí a refeição YouTube, né? Essa refeição YouTube ela é muito complicada, gente, porque assim, ó, tem mães que me dizem assim, Zê, não adianta. A minha fulana só assiste vendo televisão. Gente, fala sério que você perdeu pra televisão? Ai, Zé, mas eu tenho que trabalhar. Ai, Zé, mas eu tenho que fazer almoço. Ai, mas é muito trabalhoso. Ai, mas a criança chora. Gente, eu vou dizer assim com todo o carinho do mundo por vocês. Os bebês nessa fase, eles não criam os hábitos sozinhos. Eles criam aqueles hábitos que nós adultos colocamos neles. Ou seja, em algum momento você colocou o tablet ou o celular para o seu bebê se acalmar. E aí você foi colocando diariamente. E você vai me dizer que você não consegue deixar o seu bebê comer sem assistir televisão? Teu bebê não tá aprendendo a comer. Teu bebê não tá comendo. Ele só tá satisfazendo a tua necessidade. Porque ele tá tão distraindo vendo televisão que você tá lá. Ele tá vendo televisão, você tá enfiando a comida. Ele tá vendo televisão, você tá enfiando a comida. Ou se é um bebê que come sozinho, ele tá comendo sem perceber. Esse é um bebê que não vai ter capacidade de entender sobre saciedade. É um bebê que vai ter problemas, talvez, de obesidade no futuro, porque ele tá tão concentrado na televisão que o cérebro dele não consegue conectar o ato de pegar o alimento, pegou, botou na boca, mastigou, saciou. O cérebro não registra. Então ele come muito mais do que ele necessita comer. Todo hábito criado, ele não é fácil de ser dissolvido, né? Na verdade, o hábito não se dissolve. Você tem que criar um novo hábito para sobrepor esse hábito antigo. A única distração que o bebê precisa ter na hora das refeições é o próprio alimento. Nada mais do que isso. Muitas vezes, por falta de conhecimento, né? Porque eu sempre digo que é falta de conhecimento, não é falta de amor e de cuidado. Nenhum pai ou uma mãe quer ter menos amor ou menos cuidado. Então, tu tá sabendo agora que a Zê do Comeu Tudo tá te contando que você deixar esse hábito do teu bebê comer assistindo televisão pode fazer com que ele não tenha um senso apurado de saciedade, pode fazer com que ele seja uma criança que tenha problemas com obesidade no futuro, pode ser que ele seja um adulto que não consegue parar de comer, que come para se tranquilizar, um adulto que é ansioso e que come para amenizar essa ansiedade, e que vai ser um adulto depois que vai estar comendo a cada meia hora. Não vai dar nem tempo pro organismo se recuperar e já vem comida de novo. Então a Zê do Comeu Tudo tá te dizendo, e isso aqui não é achismo, é baseado em muito estudo, que sim, o seu bebê vai ser muito prejudicado. Talvez agora você não entenda os prejuízos, mas no futuro é uma criança, um adulto que vai
vai ter muitas dificuldades alimentares. E talvez seja um bebê que até coma bem agora, com 1 ano e 2, daqui a pouco ele vai parar de comer. Vai ser um bebê que não sabe mastigar, porque ele olhava para a tela e você enfiava a colher. Olha para a tela e enfia a colher. Qual é o processo que ele faz? Ele suga e deglute. Suga e deglute. É um bebê que não faz a mínima ideia do que está acontecendo com ele. Gente, a refeição do desespero, ela acontece muitas vezes por causa da refeição do YouTube, por causa da refeição do leitinho ou por causa da refeição da mentira. Então é um bebê que, por exemplo, até 1 ano de idade sempre foi alimentado com papinha, comida triturada. É um bebê que nunca foi ativo, sempre foi passivo. E agora ele é um bebê que está demonstrando que ele quer autonomia, que ele quer experimentar os alimentos. E aí a gente está falando de um bebê que pode começar o BLW com 1 ano, 1 ano e meio de idade, gente. 1 ano e 6, 1 ano e 7. Ah, Zê, mas BLW não é na introdução alimentar? Então, gente, até os 2 anos de idade a gente ainda tá na fase da introdução alimentar. A gente ainda tá na fase que esse bebê tem um mundo para descobrir. E o BLW vem aí para ajudar ele nesse processo. O que acontece é que, apesar desse bebê ter total capacidade motora, capacidade fisiológica, né, para comer os alimentos em pedaços, para comer com a colher, ele é um bebê que nunca foi apresentado a nenhum alimento. Então, você vai precisar estudar os fundamentos do BLW para começar a incorporar isso aí na rotina do teu bebê. Lembrando que BLW não é apenas cortar alimentos em pedaços, é muito mais do que isso. BLW se baseia aí no respeito pelo bebê, na autonomia, né, na forma como você se comunica com o seu filho. Então, gente, foi assim muito interessante para mim descobrir esses 7 tipos de refeições. Eu acredito que se você conseguir identificar aí alguma delas, vai ser bem importante pra gente aí tomar uma atitude, né? Para dar o próximo passo do que vai se fazer agora que você identificou se o seu bebê aí se encaixa, né? Antes de qualquer mudança, você precisa entender o que está acontecendo ao teu redor, tentar encontrar soluções e depois que você, como mãe e família, estiver centrada em relação a isso, tiver com um plano traçado, aí sim você vai partir para conversar com o seu bebê. Não é partir para cozinhar, não. A chance de dar certo algo que a gente faz correndo é mínima. Então, talvez teu bebê já venha aí meses sem comer, mas não é por causa de 1 semana ou alguns dias a mais, onde você vai ganhar conhecimento, que a coisa vai piorar. Não vai. Então, o primeiro passo é você entender aí que tipo de refeição se encaixa. Claro, né, gente? Existem também bebês que têm dificuldades alimentares sérias, né? Talvez você não se encaixe nisso aqui, talvez você precisa procurar um médico para conversar. Então, os 2 passos são você entender o que está acontecendo, planejar, e o segundo passo, conversar com seu bebê. Muitas famílias acabam esquecendo que conversar com a criança faz toda a diferença, porque a gente subestima os nossos pequenos. A gente costuma achar que eles não são capazes de nos entender, e muito pelo contrário. E uma criança nessa fase, ainda antes de 2 anos de idade, é uma criança muito sensível às mudanças de rotina. Vamos dizer que você se encaixa aí na refeição mingau. Ah, não, beleza, não vou mais vou partir pro BLW. Aí do dia pra noite, seu bebê não faz ideia do que tá acontecendo, você coloca um prato com um monte de coisa cortada, cria uma super expectativa, teu bebê não come. Então é óbvio que ele não vai comer, que ele precisa ser comunicado sobre as mudanças que a mamãe quer fazer nessa rotina, que a família quer fazer, para que ele venha comer melhor. Então esse é meu recado. Espero que vocês tenham identificado aí alguma dessas refeições. Lembrando que eu tô falando de bebês acima de 1 ano de idade, né? Tô falando da segunda fase da introdução alimentar. E com certeza, esses 7 tipos de refeições também podem se encaixar muito bem para bebês que são acima de 2 anos de idade e que também têm dificuldades alimentares. Um beijo grande